Antes de qualquer palavra de oração, é importante silenciar o coração e permitir que a voz de Deus fale primeiro. Em meio ao barulho do dia a dia, Ele continua falando, guiando e chamando seus filhos para um lugar mais profundo de confiança. A fé verdadeira quase nunca começa com respostas visíveis, mas com um convite divino: confiar antes de entender. Muitas vezes queremos sinais, garantias e resultados, mas o Senhor nos ensina que o caminho da fé começa com um passo, mesmo quando tudo ainda parece igual. A fé se manifesta quando escolhemos obedecer antes de ver a mudança acontecer. Antes que o mar se abrisse, antes que o milagre se revelasse, Deus pediu uma atitude. Isso confronta nossa lógica, pois a mente humana deseja provas, segurança e controle. Porém, a fé não espera as circunstâncias mudarem. Ela responde à palavra de Deus enquanto o cenário ainda é desafiador. Confiar em Deus nesse momento é declarar: Senhor, eu sigo mesmo sem ver, eu avanço mesmo com medo. Assim como aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho, o poder de Deus já estava disponível, mas o milagre encontrou a obediência no caminho. A mão foi levantada, o passo foi dado, e então o impossível se abriu. Isso nos ensina que muitas respostas estão ligadas à nossa disposição de confiar e agir. Quando escolhemos obedecer, mesmo com o coração tremendo, damos espaço para que Deus revele sua glória e manifeste sua fidelidade. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho confiar, como um ato de fé e entrega. Existem momentos em que o coração sabe que Deus pode agir, mas a alma ainda sente medo do caminho. É exatamente nesse ponto que a fé é provada. Não é quando tudo está claro, mas quando as perguntas são maiores que as respostas. Deus nunca prometeu que a jornada seria isenta de desafios, mas Ele sempre garantiu sua presença em cada passo. A fé amadurece quando aprendemos a caminhar com Deus mesmo quando não entendemos o processo. A palavra nos mostra que a fé não exige força completa, apenas disposição. Veja a mulher que sofria há 12 anos. Sua dor era constante, sua esperança poderia ter se esgotado, mas ela decidiu não desistir. Mesmo fraca, mesmo invisível na multidão, ela escolheu avançar. Ela não esperou se sentir melhor, não esperou ser chamada, apenas creu que um simples toque seria suficiente. Aquela atitude silenciosa foi um grito de fé que o céu ouviu. Jesus honrou esse movimento do coração. Antes da cura física, houve uma decisão interior. A fé dela se manifestou em ação, e o milagre respondeu. Isso nos ensina que Deus não espera perfeição, Ele responde à confiança. Muitas vezes pensamos que precisamos estar fortes para ir até Ele, mas o Senhor nos convida a ir exatamente como estamos. A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, é a escolha de seguir apesar delas. Quando damos pequenos passos em direção a Deus, mesmo inseguros, algo começa a se mover no mundo espiritual. O céu reage à fé sincera, aquela que não se esconde atrás do medo, mas se lança na esperança. Hoje, Deus continua honrando quem decide confiar, mesmo em meio à fraqueza. Se você crê que Deus honra passos de fé, escreva nos comentários: eu creio, e declare isso com seu coração. A fé não é apenas algo que se declara com palavras. Ela se revela através das escolhas diárias. Muitas pessoas dizem crer em Deus, mas hesitam quando chega o momento de agir conforme aquilo que Ele já falou. A fé verdadeira se torna visível quando decidimos obedecer mesmo quando isso exige renúncia, paciência e confiança. Não se trata de merecer milagres, mas de alinhar o coração à vontade do Pai. A Escritura nos lembra que a fé sem ação é vazia. Isso não significa que somos salvos por obras, mas que a fé genuína sempre produz movimento. Quando confiamos de verdade, algo muda dentro de nós, e isso se reflete fora. A obediência é uma resposta natural de quem acredita que Deus sabe o que é melhor. Cada passo de fidelidade, ainda que pequeno, constrói um caminho onde Deus se manifesta. Muitas vezes pedimos mudança de circunstâncias, mas o Senhor está trabalhando primeiro na nossa direção. Ele usa processos para nos ensinar, moldar e fortalecer. Talvez hoje Deus esteja te chamando para retomar uma vida de oração, abandonar compromissos que ferem sua vontade, ou restaurar relacionamentos quebrados. Esses passos parecem difíceis, mas são portas para crescimento espiritual e liberdade interior. A fé também nos ensina a confiar no tempo de Deus. Nem sempre o resultado é imediato, mas cada ato de obediência planta sementes eternas.
Quando escolhemos fazer o que é certo diante de Deus, mesmo sem aplausos ou reconhecimento, Ele vê, Ele honra e Ele recompensa. O céu se move quando a fé encontra um coração disposto. Se essa palavra fortalece sua fé, escreva nos comentários: minha fé está viva, e declare isso diante de Deus. A fé não começou apenas quando você decidiu crer. Ela se tornou o fundamento da sua vida espiritual. Desde o primeiro momento em que você confiou em Jesus, algo novo nasceu dentro de você. Mesmo sem vê-lo fisicamente, você acreditou na promessa, entregou o seu coração e escolheu um novo caminho. Essa mesma fé que trouxe salvação continua sustentando cada passo da sua caminhada diária. É pela fé que aprendemos a depender de Deus quando nossas forças se esgotam. A graça não é algo que conquistamos, mas um presente que recebemos. Todos os dias somos convidados a confiar novamente, a entregar novamente e a seguir novamente. Quando entendemos isso, o peso da autossuficiência cai e o descanso em Deus começa. Ele não nos chamou para caminhar sozinhos, mas para andar com Ele. Sem fé, é impossível agradar ao Senhor, porque a fé reconhece quem Deus é e confia no que Ele faz. Buscar a Deus de todo o coração não é um ato religioso, mas um relacionamento vivo. Ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade, não apenas com bênçãos visíveis, mas com direção, paz e presença constante. A fé nos aproxima do Pai e nos mantém sensíveis à sua voz. Mesmo quando a fé parece difícil, Deus nos lembra do que ela realmente significa: confiar no invisível, descansar no que ainda não se vê e permanecer firmes na esperança. Não precisamos entender tudo para continuar. Precisamos apenas confiar naquele que vê todas as coisas e nunca perde o controle. Se você decide continuar confiando em Deus, mesmo sem ver tudo claro, escreva "Eu confio no Senhor" nos comentários e declare sua fé. A fé não apenas abre caminhos, ela também derruba barreiras que pareciam intransponíveis. Existem muros que não caem com força humana, estratégia ou argumentos, mas apenas com obediência e perseverança. O povo de Deus aprendeu isso quando caminhou ao redor de Jericó, seguindo instruções que, aos olhos humanos, pareciam sem sentido. Eles não lutaram com armas, mas com confiança. Caminharam, esperaram e obedeceram até que, no tempo certo, os muros ruíram. Essa história nos ensina que nem toda vitória acontece imediatamente. Às vezes, Deus pede constância antes do rompimento. Ele trabalha silenciosamente enquanto somos chamados a permanecer fiéis. Cada volta ao redor do muro era um ato de fé, uma declaração de que eles confiavam mais na palavra de Deus do que na aparência da situação. E quando o tempo se cumpriu, o impossível aconteceu. Da mesma forma, a fé hoje continua quebrando fortalezas invisíveis. Ela cura feridas profundas, restaura lares, transforma corações e muda histórias. Quando você decide confiar, algo começa a se mover mesmo que seus olhos ainda não percebam. Deus age nos bastidores, preparando o terreno para aquilo que Ele prometeu. Se você precisa de um rompimento, a fé vem primeiro. Se você busca restauração, a fé vem primeiro. Não significa a ausência de medo, mas a escolha de confiar acima dele. Quando colocamos nossa esperança em Deus, Ele nos sustenta e nos conduz além dos limites humanos. Se você crê que Deus pode derrubar muralhas na sua vida, escreva "Deus é fiel" nos comentários e declare essa verdade. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com um coração ensinável. Não queremos permanecer rasos na fé, nem viver apenas de palavras bonitas. Desejamos crescer, amadurecer e caminhar contigo de forma verdadeira. Que nossa vida revele quem Tu és, não apenas no que dizemos, mas principalmente nas escolhas que fazemos quando ninguém está vendo. Ensina-nos a pensar segundo a Tua palavra e a reagir como Jesus reagiria. Que nossos passos sejam guiados pela verdade e não pelas emoções passageiras. Queremos construir nossa vida sobre fundamentos firmes, não sobre aquilo que é instável. Quando as tempestades chegarem, queremos permanecer de pé, sustentados pela obediência e pela confiança em Ti. Ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua vontade. Que nossa fé não seja apenas discurso, mas estilo de vida. Que nossas atitudes confirmem aquilo que cremos. Mesmo quando obedecer for difícil, dá-nos força para permanecer fiéis. Mesmo quando seguir Teu caminho custar algo, que nosso coração continue firme em Ti. Jesus, Tu és a nossa rocha eterna.
Em meio às pressões da vida, queremos permanecer ancorados em Ti. Trabalha em nosso interior, molda nosso caráter e fortalece nosso espírito. Que cada decisão seja um reflexo do nosso amor e da nossa confiança em Ti. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva "Quero crescer em Deus" nos comentários e declare isso com fé. Pai, reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Houve momentos em que olhamos mais para a tempestade do que para as Tuas promessas, e por isso nosso coração se enfraqueceu. Hoje nos aproximamos de Ti com humildade, pedindo perdão por cada vez que confiamos mais em nossa própria compreensão do que na Tua sabedoria. Limpa o nosso interior e renova a nossa mente. Não queremos que a dúvida crie raízes profundas em nós. Escolhemos permitir que a confiança cresça, que a esperança floresça e que a fé se fortaleça. Retira pensamentos que nos paralisam e substitui-os pela verdade que liberta. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia peso, derrama paz. Espírito Santo, governa nossos pensamentos. Ensina-nos a permanecer firmes na verdade, quando as emoções tentam nos dominar. Ajuda-nos a lembrar que a Tua graça é suficiente em todas as circunstâncias. Quando nos sentimos fracos, reconhecemos que é aí que a Tua força se aperfeiçoa. Não confiamos em nossa capacidade, mas no Teu poder que age em nós. Recebemos essa graça que nos sustenta, que nos levanta quando caímos, e que nos renova quando estamos cansados. Não queremos viver presos à culpa, mas livres pelo perdão. Que nosso coração permaneça sensível à Tua presença e disposto a obedecer com alegria. Se você recebe essa renovação espiritual, escreva "Recebo a graça de Deus" nos comentários e declare sua fé. Pai eterno, também te pedimos sabedoria para viver de maneira que te agrade. Reconhecemos que muitas decisões estão diante de nós, e nem sempre sabemos qual caminho seguir. Por isso, nos voltamos a Ti, confiando que o Senhor dá sabedoria de forma generosa àqueles que pedem com sinceridade. Queremos ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Concede-nos discernimento para nossas escolhas diárias, sabedoria para os relacionamentos, para o trabalho, para o lar e para cada responsabilidade que carregamos. Ensina-nos quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando esperar. Que nossas decisões não sejam guiadas pela pressa ou pelo orgulho, mas pela Tua verdade. Que a Tua palavra treine nossos pensamentos e alinhe nossos desejos. Ilumina nosso caminho passo a passo, afastando-nos de erros que nascem da impaciência e de escolhas feitas sem consulta ao Senhor. Guarda-nos de caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas não conduzem à vida. Queremos viver debaixo da Tua direção, confiando que a Tua sabedoria é pura, perfeita e segura. Que cada passo seja dado com reverência e dependência, sabendo que o Senhor vê o fim desde o começo e nunca falha em nos guiar. Se você pede a direção de Deus para suas decisões, escreva "Deus, guia meus passos" nos comentários e faça dessa frase uma oração. Pai amado, hoje colocamos diante de Ti nossos medos e preocupações. Escolhemos não permitir que a ansiedade governe nosso coração, nem que a inquietação roube a paz que vem do Senhor. Entregamos cada peso, cada pensamento insistente e cada temor que tenta nos paralisar. Confiamos que, ao orarmos, o Senhor nos envolve com uma paz que excede todo entendimento. Guarda nosso coração e nossa mente. Protege-nos das vozes que alimentam o medo e fortalece-nos com a Tua verdade. Quando as circunstâncias tentarem nos abalar, ajuda-nos a permanecer firmes, lembrando que não estamos sozinhos. A Tua presença nos acompanha em cada estação da vida, seja nos dias claros ou nos momentos difíceis. Quando o desânimo tentar se instalar, escolhemos recordar da Tua promessa de força e coragem. Mesmo quando o caminho parece longo, sabemos que o Senhor caminha conosco. Não enfrentamos batalhas sozinhos, pois Tu és o Deus que luta por nós. Onde houver insegurança, estabelece confiança. Onde houver cansaço, derrama renovo. Nós declaramos que nossa esperança está em Ti. Confiamos que o Senhor cuida de cada detalhe e conduz nossa história com fidelidade. Que a paz do céu governe nosso interior e nos mantenha firmes até o fim. Se você escolhe entregar seus medos a Deus hoje, escreva "Minha confiança está em Deus" nos comentários e declare essa entrega. Pai eterno, agradecemos porque o Senhor permanece conosco em todos os momentos. Não caminhamos sozinhos, não lutamos sozinhos e não enfrentamos a vida sem direção.
O Senhor é fiel para completar a boa obra que começou em nós. Mesmo quando surgem provas, escolhemos permanecer firmes, confiando que Tu és maior do que qualquer desafio. Ajuda-nos a não sermos dominados pelas circunstâncias, mas a manter um coração adorador, mesmo nos dias difíceis. Ensina-nos a perseverar com paciência, a suportar com esperança e a confiar sem reservas. Que nossa fé continue crescendo, não baseada no que vemos, mas em quem Tu és. Declaramos que nossa vida está firmada em Ti. Tu és o Deus que não perde batalhas, que cumpre promessas e que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Recebemos Tua paz, Tua graça e Tua presença constante. Que tudo em nós glorifique o Teu nome. Entregamos nosso futuro, nossos sonhos e nossos caminhos em Tuas mãos. Que cada passo seja guiado pelo Teu amor e que nossa fé se aprofunde a cada dia. Que o Senhor seja exaltado em nossa vida agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva Amém. Eu recebo nos comentários como uma declaração de fé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, hoje e sempre.